alunos e alunas da Rede Municipal de Ensino de Belo Jardim. Eu sou o professor Heraldo Cunha e hoje mais uma aula de língua portuguesa para o 8º, 9º ano e 4ª fase EJA. Continuaremos com o nosso projeto, o projeto de literatura de cordel. Escola em tempo de pandemia. Espero que vocês estejam em casa fazendo, já produzindo os cordéis para participar deste maravilhoso evento da nossa Secretaria de Educação e Tecnologia de Belo Jardim. Premiação para o 1º, 2º e 3º lugar. Ok? Hoje estudaremos a estrutura do cordel e a técnica de isogravura. Vamos lá começar a aula de hoje. Estrutura do cordel e técnica de isogravura. Vamos falar sobre a estrutura do cordel. O cordel é formado por estrofes. Vocês bem devem saber o que são estrofes. Estrofes são os versos agrupados. É um conjunto de versos. Estrofes são um conjunto de versos, os quais são arrumados de maneira organizada em linhas. Ou seja, cada linha de uma estrofe é um verso. A posição das rimas entre os versos pode variar de acordo com o tipo de estrofe escolhida. Então é muito bom vocês prestarem atenção nas estruturas, né, das estrofes e das rimas dos versos, entre os versos, para que vocês escolham a melhor estrutura para a produção do seu cordel que você está desenvolvendo em casa. Temos aqui uma imagem de um cordel sobre leitura de César Obeide, literatura de cordel. Então, observe ali, ó, aquele conjunto de versos, pequenininho ali, aquele grupinho, aquele agrupamento de versos, é uma estrofe. Então, nessa página aí, nós temos 4 estrofes, ok? As estrofes podem ser em quadra, sextilha, setilha, oitava ou 10ª. O que é uma quadra? Uma quadra é uma estrofe com 4 versos. Então, um agrupamento de 4 versos, nós damos o nome de quadra, porque tem a estrofe 4 versos. A quadra iniciou o cordel, mas hoje não é muito utilizada pelos cordelistas. Porém, as estrofes de 4 versos ainda são muito utilizadas em outros estilos de poesia sertaneja, como a matuta, a caipira, a embolada, entre outros. Obrigatoriamente tem que haver rima em 2 versos. Então, se vocês escolherem escolher a estrofe do seu cordel, escolher fazendo uma quadra, ou seja, com 4 versos, vocês têm que saber que pelo menos 2 versos têm que rimar entre si. Mas cada poeta tem seu estilo. Então vejamos os exemplos. Na quadra, podemos rimar o 2º verso com o 4º. Nós chamamos essa rima de A, B, C, B. Vejam esse trecho dessa estrofe, dessa quadra, da autora Aurineide Alencar, lá de Dourados, do Mato Grosso do Sul. A chuva. Vejam o verso número 1, 2, 3 e 4. De repente escurece, do céu começa a chover. É só o sinal de Deus que iremos sobreviver. Observem aí que só rimam os versos 2 e 4, eles rimam entre si. Chover rima com sobreviver. No verso 1 e no verso 3 não há rima. Então, dizemos que essa rima é uma rima de A, B, C, B. Ou seja, A, C, diferente, não rimam. Mas o B, olha, o 2º verso rima com o 4º. De repente escurece, do céu começa a chover. É só o sinal de Deus que iremos sobreviver. Então, isso dá um ritmo, uma melodia, não é? Na construção do cordel. Então, esse é um tipo de quadra. Você pode rimar o 2º com o 4º. 1º e 3º não rimam. Passamos ao seguinte exemplo. Podemos rimar todos os versos, alternando-os. Pode ser o 1º com o 3º e o 2º com o 4º. Como neste exemplo da história do gringo e do vendedor de bode, cujo autor é Paulo Camelo. Olhem aí. O 1º verso, ele rima com o 3º e o 2º rima com o 4º. Então, todos os versos aí têm rima, todos os versos possuem rima entre si. Vejam só.
Era magro, alto, esguio, barba fechada no rosto. Não sei que Maria viu, mas caiu-lhe no seu gosto. Então vejam que o primeiro verso era magro, alto, esguio, olha aí a palavra esguio, rima lá com o terceiro verso. Não sei que Maria viu, esguio, viu, rima. O verso número 2, barba fechada no rosto, e o 4, mas caiu-lhe no seu gosto, rosto e gosto. Então observem que nesta construção, nessa estrutura da estrofe de uma quadra, há rima em todos os versos, alternando o primeiro com o terceiro e o segundo com o quarto. E ali a gravura da história do gringo e do vendedor de bode de Paulo Camelo. Também temos na quadra, podemos encontrar rimas do primeiro verso com o 4 e o segundo com o terceiro. Né? O primeiro com o quarto e o segundo com o terceiro. Vejam nessa aí da autora Aurineide Alencar, Coragem de Viver, esta quadra. Quando existe o labor, a vida passa depressa. O dia cedo começa, não sente no corpo dor. Então observem aí, a rima em todos os versos, só que diferente um pouco. Porque o primeiro vai rimar com o último, o quarto. E o segundo e terceiro rimam também entre si. Fica uma rima de A, B, B, A. Labor, para quem não sabe o que é labor é o trabalho. Né? Laborar significa trabalhar. Exercer uma atividade. Então, quando existe o labor, a vida passa depressa. O dia cedo começa, não sente no corpo dor. E para ilustrar isso aí, temos uma xilogravura de J. Borges, Os Trabalhadores Rurais. Passemos ao próximo exemplo da quadra. A quadra, nesse exemplo aí, pode rimar o primeiro verso com o segundo e o terceiro verso com o quarto. Olha aí, a autora Aurineide Alencar mais uma vez. Carro é a mais nova invenção que fez a transformação. Não para mais um segundo de viajar pelo mundo. Vejam que as rimas entre os versos mudou também. Então, a rima, o primeiro verso com o segundo, A, e do terceiro com o quarto, BB. Então, vejam aí, a gente pode fazer essas quadras dessas maneiras, dessas várias maneiras. Rimar os versos entre si, só rimar dois, mas tem que obrigatoriamente rimar pelo menos 2 versos. Espero que vocês estejam entendendo e já auxiliando no desenvolvimento da construção do seu cordel. Para você participar do nosso projeto Literatura de Cordel, Escola em Tempo de Pandemia, com premiações, né, para o primeiro, segundo e terceiro lugares aqui da Rede Municipal de Ensino de Belo Jardim, alunos do 8º, 9º ano e 4ª fase da EJA. Sigamos em frente. Vamos agora para a sextilha. Se a quadra é um conjunto, é uma estrofe que tem um conjunto de 4 versos, a sextilha é uma estrofe com 6 versos. Daí o nome sextilha, 6 versos. Ok? A distribuição das rimas da sextilha também varia. A mais comum é A, B, C, B, D, B. Observe a primeira estrofe do cordel, O Pavão Misterioso, de José Camelo de Melo Rezende, um dos cordéis mais lidos até hoje. Vejam que tem essa estrofe 6 versos, não é mais quadra, agora é uma sextilha, 6 versos na estrofe. Eu vou contar uma história de um pavão misterioso que levantou voo na Grécia, com um rapaz corajoso, raptando uma condessa, filha de um conde orgulhoso. Vejam aí que só a rima no segundo, quarto e sexto verso. Os versos de número 1, 3 e 5, eles não têm rimas entre si, não possuem rima. Então, ele só rimou em 3 versos aí. Por isso, nós chamamos A, B, C, B, D, B. Então, só os versos B é que rimam entre si. Eu vou contar uma história, no verso 1, aí no verso 3, que levantou voo na Grécia. Grécia com história não rima. Também não rima com condessa. Então, não há rima nesse verso, né, nessa linha dessa estrofe. Há versos em que? Em quais linhas? Na 2, na 4 e na 6. Olha aí, de um pavão misterioso. Misterioso rima com corajoso e com orgulhoso. Então, este é um exemplo de uma sextilha, mas você pode alterar
é essa a posição dos verbos, né? Você é o autor do seu cordel, você pode usar a sua criatividade, mas que ele fique melodicamente harmônico, não é? Com ritmo de um cordel bem adequado. E ali a capa do romance do pavão misterioso. Está vendo a xilogravura lá, com a ilustração, o pavão voando no céu. Então isso é a sextilha. 6 versos, estrofe com 6 versos. E a setilha? Setilha, 7 versos. A setilha é estrofe com 7 versos. Tem um verso a mais do que a sextilha, lógico. Veja uma estrofe do inventivo poeta pernambucano José Pacheco da Rocha, que nasceu em 1890 e faleceu em 1954. É muito famoso esse poema. É o poema A Chegada de Lampião no Inferno. Olha aí, é uma história, ele contando quando é que Lampião morreu e foi parar no inferno, como é que ele lá se desenvolveu, né, nos diálogos, nas conversas com o diabo. Tá ali a capa, o autor José Pacheco, A Chegada de Lampião no Inferno, uma xilogravura de Erivaldo. Então vamos ler, olha, é uma setilha, tem 7 versos essa estrofe. Vamos tratar da chegada? Quando o Lampião bateu, um moleque ainda moço no portão apareceu. Quem é você, cavalheiro? Moleque, sou cangaceiro. Lampião lhe respondeu. Então observem que há rimas entre os versos 2, 4 e 7. Esses que estão em vermelho. E há também rima entre os versos 5 e 6. Está em azul. Não há rima no primeiro e terceiro verso. Então fica esta estrutura. A, B, C, B, D, D, B. Então vejam que cada verso aí eu coloquei de uma cor correspondente à estrutura, a letra que corresponde ao tipo de rima ou não, se ela existir na linha, no verso da estrofe. Vamos tratar da chegada. Quando o Lampião bateu, o moleque ainda moço no portão apareceu. Quem é você, cavalheiro? Moleque, sou cangaceiro. Lampião lhe respondeu. Vejam a melodia da setilha, né, da harmonia e do ritmo. Tentem reproduzir, escolham uma quadra, uma sextilha, uma setilha e desenvolvam o seu cordel. Não mudem. Se vocês começarem com quadra, a primeira estrofe sendo quadra, vão com quadra a todas as outras estrofes até o final. Ok? Se escolher a sextilha, vão todos de sextilha, todos em setilha. E temos também, como estrutura do cordel, a rima das estrofes nos versos, a oitava. É o que veremos agora aqui, a oitava, que é uma... Oitava já está dizendo, né? É uma estrofe com 8 versos. Veja que os versos estão aumentando em números de linhas nas estrofes. Vejam a disposição dos versos em uma oitava do cordel, O Poeta e o Sertão, de Abdias Campos. Olha aí a imagem do autor, o cordel, do folheto de cordel do autor Abdias Campos, O Poeta e o Sertão. Vamos ler esse trecho, né, do Poeta e o Sertão, essa estrofe. Poeta do dia a dia, traz na alma a poesia, a qual nele se irradia, em minuciosidade. Daí canta a natureza que Deus lhe dá por beleza e lhe revela em surpresa sua grandiosidade. Vejam que há outra disposição de rimas nessa estrofe da oitava deste cordel, O Poeta e o Sertão. Os 3 primeiros versos, que estão em azuis, A, nessa estrutura, rimam dia a dia, poesia e radia. O verso 4, em minuciosidade, ele só vai rimar com o último, sua grandiosidade, B e B. E o verso 5, 6 e 7 rimam também entre si. Daí canta a natureza, beleza, surpresa. Observe a palavra final de cada linha, a disposição das rimas entre os versos dessa oitava. Poeta do dia a dia traz na alma a poesia, a qual nele se irradia em minuciosidade. Daí canta a natureza que Deus lhe dá por beleza e lhe revela em surpresa sua grandiosidade. Uma beleza, né? A oitava. Vocês podem fazer também o seu cordel com oitavas, né? As estrofes com 8 versos. Vamos agora para a última estrutura da literatura de cordel, na construção das estrofes dos versos, que é a 10ª. Que é a 10ª? É uma estrofe de 10 versos.
Nós tivemos a quadra, 4 versos. Sextilhas, 6 versos. Setilha, 7 versos. Oitava, 8 versos. E agora a décima, 10 versos. Ela é mais usada pelos cantadores repentistas, né? Aqueles cantadores de viola, os violeiros, que estão representados aí na xilogravura ao lado, né? Cantadores de viola, repentistas do sertão, repentistas nordestinos, é mais usada por eles, mas também existe no cordel, ok? Segue abaixo um trecho em décima do cantador paraibano, o Golino do Sabugi. Vejamos essa décima dessa estrofe, esses versos, né? A décima já é uma estrofe de 10 versos. As obras da natureza são de tanta perfeição que a nossa imaginação não pinta tanta grandeza. Para imitar a beleza das nuvens com suas cores, se desmanchando em louvores de um manto adamascado, o artista, com cuidado, da arte aplica os primores. Veja que é uma elaboração, né, muito bem feita dessa cantoria, desses versos, dessa poesia de O Golino do Sabugi. A estrofe 10 versos, uma décima. Observem aí a rima. O verso número 1, em azul, aí ó, A, ele vai rimar com o 4º e o 5º verso. Natureza, grandeza, beleza. Os dois versos, os dois versos, número 2 e 3, rimam entre si. Os que estão em vermelho, perfeição, rima com imaginação. E ele faz uma rima lá no 6º, 7º e 10º, que é o último verso. Cores, louvores e primores. Encaixando o verso de número 8 e o de número 9. Adamascado rima com cuidado. Então, outra leitura, mais uma vez. As obras da natureza são de tanta perfeição que a nossa imaginação não pinta tanta grandeza. Para imitar a beleza das nuvens com suas cores, se desmanchando em louvores de um manto adamascado, o artista, com cuidado, da arte aplica os primores. Então, ficou aí essa estrutura A, B, B, A, C, C, D, D e C. Vejam aí a alternância das rimas dos versos do cordel, né, nesta cantoria, nesta poesia do cantador paraibano, o Golino do Sabugi. Então, décima é uma estrofe de 10 versos. Vocês também podem fazer isso. É um pouco mais elaborado. Então, vocês fiquem à vontade para escolher entre a quadra, a sextilha, a setilha, a oitava e a décima, na construção dos seus cordéis, da sua poesia. Lembrando que o tema que vocês estão abordando no cordel, no desenvolvimento, na construção textual, na produção de texto do seu cordel, é escola em tempo de pandemia. Esse é o tema para vocês, esse momento atípico que nós estamos vivendo com esta pandemia do coronavírus. Aí vocês, é o tema que vocês irão desenvolver em cima desse tema. Escola em tempo de pandemia. Ok? Continuemos. Temos aqui um cordel, veja aí, 2 estrofes, a primeira e a segunda estrofe do cordel do coronavírus. O autor é Tião Simpatia. Ele é lá do Ceará, é um cordelista, um poeta cearense. Então, agora em março, né, deste ano, quando iniciou-se aqui esta pandemia do coronavírus, ele desenvolveu este cordel falando, relatando sobre este momento que nós estamos passando em nossas vidas. Então, observe quantos versos tem nessa estrofe, na primeira estrofe. 2, 4, 6, 8, 10. Então, essa estrofe é uma décima. Ele fez todo o cordel do coronavírus em décima, ou seja, com estrofes de 10 versos. Então, temos aqui as 2 primeiras estrofes, porque são muitas estrofes. Então, não vou colocar todas para que a aula não fique tão entediante só lendo cordel aqui. Mas é muito importante que vocês aprendam a ler o cordel, a lerem bastante cordel, para que vocês possam, com a sua criatividade, com a sua inspiração, desenvolverem o próprio cordel, fazendo de vocês em casa, ok? Vamos lá. Cordel do coronavírus, autor Tião Simpatia. Como um rastilho de pólvora, a Covid-19 espalha-se pelo mundo e o pânico promove. Mas tem gente que faz hora, ironiza, ignora esse perigo iminente. Prevenção é o remédio, ainda que cause tédio, ficar em casa é prudente.
Mas quando ficar em casa não for uma opção, o jeito é entregar a Deus e pedir sua proteção. Nem preciso repetir quais os métodos a seguir, pois sei que você já sabe. Que Deus abençoe seu dia e que essa pandemia passe logo, logo acabe. E aí vai, tem mais estrofes na frente, mais décimas. Mas coloquei aí, falando sobre o tema atual, o tema que vocês estão desenvolvendo na produção do cordel de vocês, para que vocês iluminem a mente e se inspirem para produzir um cordel e participarem do nosso projeto aqui da Secretaria de Educação e Tecnologia de Belo Jardim, Literatura de Cordel, Escola em Tempo de Pandemia. Então vejam aí um exemplo de um cordel do coronavírus com a 10ª, né, estrofe, feita com 10 versos. Vamos falar agora um pouquinho sobre o formato do cordel. O formato do cordel é uma parte essencial do projeto, pois tem um papel importante no desenvolvimento do cordel. O tamanho comumente utilizado entre os folhetos, olha o tamanho do folhetinho aqui na minha mão, é 11 de largura, pode ser um pouco menos, um pouco mais, não tem importância, certo? Mas geralmente esse tamanho aqui, 11 por 16 de altura, centímetros, 11 centímetros de largura por 16 centímetros de altura. Essas dimensões elas podem variar dependendo da gráfica que vai imprimir o cordel, pois é o tamanho comum que surge durante o processo de dobra do papel, técnica utilizada para baratear os custos. Olha, isso aqui é um papel tamanho A4, é uma folha de papel ofício. Se eu dobro aqui, olha, uma vez ao meio, tá vendo? É só isso que vocês vão fazer em casa, para fazer o cordel de vocês. Cortou aqui, tá grande ainda, então você dobra mais uma vez, como está mostrando lá, mostrei na imagem lá. Mostra mais, ó, dobra mais uma vez, pronto. Veja que ele vai ficar praticamente do mesmo tamanho do cordel que eu acabei de mostrar. Aí você corta aqui, a linha do meio, onde você cortou, você dobrou pela primeira vez e grampeia o seu cordel. Ele fica grampeado. Aqui nesse aqui são colados, não, são grampeados também. 2 grampos aqui, ó, 1, 2. Não sei se dá para ver. Mas se vocês tiverem um cordel, se vocês foram até a loja do poeta Zé Guri, da entrevista da outra aula, da aula anterior, que eu entrevistei o poeta Zé Guri, ele vende cordéis lá a partir de R$2, pelo menos para que vocês observem esse tamanho, esse formato do cordel, né, a estrutura, e leiam também as estrofes. Por exemplo, esse aqui é um convite, que é o tema Nosso Agreste Pernambuco, um celeiro de cultura de 2014. Olha aqui as estrofes, tá vendo? Cada página aqui, esse aqui está com 3 estrofes. E cada estrofe, 2, 4, 6 versos, uma cestilha. Então, aqui o autor deste cordel fez as estrofes em cestilha. Estrofes com 6 versos. E aqui foi em homenagem ao desfile cívico de Belo Jardim de 2019, do ano passado. Ok? Muito bem, minha gente. Vamos falar agora, está aí mais algumas imagens, né, o cordel aberto ali, ó, à disposição das estrofes, e a capa, que é muito importante, a capa do cordel, né? A capa sempre tem o título, o tema do cordel e o nome do autor, e uma imagem, né, uma ilustração. Geralmente hoje muitos cordéis são impressos em gráficas, né? Mas antigamente se fazia, ainda hoje se faz, como eu mostrei na aula anterior, com J. Borges, a xilogravura, a técnica de xilogravura. Vocês viram na aula passada que a xilogravura é uma gravura feita com a matriz de madeira. A técnica é um processo de impressão com o uso de um carimbo de madeira. Então isso acho que fica um pouco caro e difícil de vocês realizarem na casa de vocês, porque vocês vão precisar de madeira, vão precisar de algumas ferramentas, é uma técnica mais complicada, mais elaborada. Então hoje eu ensinarei para vocês uma técnica bem mais fácil, e você vai ter um bom resultado. A xilogravura, né, requer o uso de um bloco de madeira e ferramentas, como formões,
além de uma certa habilidade para entalhar a imagem que se deseja imprimir no papel do folheto de cordel. Como vocês deverão ilustrar a capa do cordel que estão produzindo, veremos outras técnicas mais acessíveis e de baixo custo, as quais facilitarão a impressão do seu desenho no papel e deixarão seu trabalho com uma boa qualidade artística. A técnica de impressão que vamos aprender agora chama-se isogravura. Então vamos lá saber o que é uma isogravura, que dá para vocês fazerem em casa tranquilamente. A isogravura é um processo de impressão com o uso de um carimbo de isopor. Em vez de usarmos a madeira, o bloco de madeira, nós vamos usar o isopor para fazermos a impressão no papel. Então, o que é que você vai precisar na sua casa de materiais para realizar a técnica da isogravura? O papel, que será a capa do seu cordel, tinta, pode ser tinta guache, pode ser tinta acrílica, tinta para tecido, qualquer tinta solúvel em água, né? E fixe bem no papel. Na sua cor preferida ou nas cores que você desejar. Pode fazer ele monocromado com uma cor só, pode fazer ele colorido. Fique à vontade e desenvolva a sua criatividade. Você vai precisar de uma caneta, olha, uma caneta dessas de ponta, da tampa, não é ponta, a tampa azul, um rolinho de espuma, desses de pintura, esse rolinho pequeno de espuma, e uma bandeja de isopor. Essa bandeja de isopor pode ser aquelas que vocês compram, a gente compra no supermercado, carne, frutas, que vem embalada com aquele plástico filme, né? Então a gente vai tirar o alimento e utilizar a bandeja de isopor, uma bandeja pequena. Então esses são os materiais que você precisa ter na sua mão, na sua casa, para desenvolver a isogravura. Primeira coisa que você vai fazer é desenhar a sua imagem na bandeja de isopor e depois, usando a ponta da tampa da caneta, faça contornos sobre as partes desenhadas, pressionando suavemente para formar sulcos. Você vai fazer um baixo relevo. Depois que você desenhou, fez seu desenho que você vai querer imprimir na capa do seu cordel, você vai pegar a ponta da caneta e fazer sulcos, pressionar, não é? Contornando o desenho e apertando um pouquinho, mas bem suavemente para não rasgar o isopor. Então tenha atenção, tenha cuidado para não pressionar com força e rasgar o isopor. Agora, depois de você ter feito seu desenho e pressionado com a ponta da caneta para formar os sulcos, você vai passar a tinta com o rolo de espuma de forma também suave sobre a gravura que você fez. Caso entre um pouco de tinta nos sulcos, você retira com um palito de dedo, ou um palito de fósforo, você dá uma limpadinha. Por último, coloque o isopor sobre o papel e pressione bem. Você vai colocar o papel na mesa, coloca a bandeja em cima e pressiona com a mão para que seja feita a impressão do seu desenho. Após, você levanta devagar a bandeja e estará pronta a isogravura do seu folheto de cordel. Se você quiser, você pode cortar com uma tesoura as laterais da bandeja e usar apenas a parte rasa. Faça os sulcos no desenho, passe a tinta e depois pressione o papel sobre o isopor. Levante o papel suavemente e estará pronta a sua isogravura. Está vendo aí na imagem 1? Você corta, tira aquelas abas, né? Aquelas laterais da bandeja, fica só com o fundo, o tampo dela. Se você preferir. Faz o desenho, aí com a ponta da caneta, com um palito mais grosso, você vai fazendo os sulcos do seu desenho. Passa o rolinho com a tinta escolhida, coloca o papel, pressiona e levanta o papel suavemente e pronto. Ficou pronta a sua isogravura que você pode ilustrar a capa do seu cordel. Agora isso fica a critério de cada um. Quem não puder ou não quiser fazer e acha melhor desenhar, é bom em desenho, é bom em uma ilustração, você pode desenhar, fazer um desenho também na capa, certo? A lápis, ou com a caneta preta, com tinta, com pincel, você também poderá desenhar
a sua ilustração. Muito bem, vamos ver agora na prática como é que você vai fazer em casa a ilustração do seu cordel com a técnica de isogravura. Eu disse a vocês que vocês vão precisar de tinta. Eu tenho aqui tinta, aqui tem uma vermelha e eu escolhi outra cor aqui, um azul. Um azul bem escuro, pode ser preto, você pode fazer também colorido com várias cores, fica a seu critério. Pode ser tinta guache, pode ser tinta para tecido, pode ser tinta acrílica, tinta para artesanato, desde que a tinta seja solúvel em água. Então você vai precisar de um recipientezinho para colocar a sua tinta ou as cores que você deseja fazer a impressão do seu cordel, da sua ilustração, e um rolinho de espuma, esses que a gente compra em qualquer loja de material de construção. É bem baratinho, tá certo? Vou deixar aqui separado e vou mostrar a vocês a bandeja de isopor. Aqui está, olha, aquelas bandejas que vendem, que ela vem com alimentos no supermercado com aquele plástico filme cobrindo. Então vocês vão usar a parte de baixo. Olha aqui, ó. Esta parte, não sei se dá para ver, eu já fiz um desenho. Olha aqui o desenho, que vai ser a minha espécie de xilogravura. No caso, não estamos usando madeira, estamos usando isopor. Chamamos essa técnica de isogravura. Eu desenhei com caneta. Depois, eu peguei a ponta de uma caneta. Está aqui uma caneta com a tampa, né? Não é a ponta, não é o bico da caneta, é a tampa que vai servir depois para você ir contornando suavemente, ó, pressionando suavemente as partes desenhadas, formando sulcos, fazendo um relevo para realizarmos a gravação e ilustração do cordel. Então, esse já está todo feito. Eu já passei anteriormente, vou mostrar mais uma vez o desenho, mas não sei se dá para ver que ele já está com os sulcos, já está com o relevo, ok? O que é que eu farei agora? Vou pegar o meu rolinho e escolher as cores. Por exemplo, vamos imprimir primeiro em azul ou em vermelho, não sei qual cor, posso usar até as duas, você que fica a seu critério, você pode fazer colorido. Como a gente viu nas técnicas de xilogravura lá de J. Borges, que ele também faz xilogravura coloridas, usando várias cores. Então, olha, eu vou pegar aqui um pouquinho do azul, vou passar o rolo aqui, ó, suavemente na tinta, tá vendo? Ó, deixando a parte toda do rolinho embebida na tinta, tá vendo? Pronto, tirar um pouquinho do excesso. Vou segurar a bandeja e vou passar por sobre o desenho, o rolo, sem também pressionar com força, devagar. Olha aí, ó. É bem simples de fazer e bem interessante. Vamos ver o resultado, como é que fica no papel. Então eu passei por sobre o desenho, eu fiz já com os sulcos, já com os relevos. Pronto, vai ficar assim. E eu passarei para o papel, farei agora a impressão. Vou fazer numa folha maior, que é para que fique bem visualmente, né, mais interessante. Mas vocês podem fazer do tamanho do seu cordel. Então, vou colocar sobre o papel, vou pressionar com as duas mãos, ó. Não precisa também ser muita força para não rasgar nem danificar a bandeja, porque essa bandeja, já com o desenho, será a sua matriz e você poderá imprimir várias vezes. Pronto. Será que deu certo? Vamos ver como é que ficou? Aí você levanta bem devagar aqui. Pronto. Olha aqui, ó. Nós temos uma isogravura. Ok? Então, isto é uma técnica bem simples que dá para você fazer em casa com um custo muito barato. Vou fazer mais uma vez, utilizando a cor vermelha misturada aqui mesmo com o azul, porque não tenho aqui agora como limpar o rolinho. Mas se vocês forem usar de outras cores, vocês limpam o rolinho, lavam, porque essa tinta é solúvel em água. Eu estou usando aqui, no caso, tinta para tecido.
mas pode ser tinta guache, pode ser tinta acrílica. Ó, vou passar o rolinho por sobre a minha matriz de isopor. Ok. E vamos fazer uma nova impressão em outro papel. Vamos lá ver como é que vai ficar. Pronto, pressione com os dedos, ó, com a mão. Pronto. Só não arrasta para não borrar a imagem. Levanta suavemente e temos, olha aqui, isso ficou até mais bonito. Tá vendo? A capa que poderia servir como uma ilustração da capa do seu folheto de cordel. Então, terminamos. Esta é a técnica de isogravura. Espero que vocês façam em casa e estejam produzindo os cordéis de vocês. Se não quiserem fazer esta técnica, vocês podem procurar outra na internet ou até mesmo desenhar, ilustrar o folheto de seu cordel. Valeu? Então, amigos, amigas, alunos e alunas da Rede Municipal de Ensino de Belo Jardim, esta foi a aula de hoje para o 8º ano, 9º ano e a 4ª fase de EJA. Nós estudamos hoje a estrutura do cordel e técnica de isogravura. Fiquem com Deus e até a próxima.